Primeira parte. Capítulo 1. Mal a empregada da caixa lhe deu a demasia da moeda de 100 soldos, Jorge Duroy saiu do restaurante. Era de boa presença e, por hábito e atitude de antigo sargento, empertigou-se, torceu o bigode, num gesto marcial, e lançou aos comensais atrasados um rápido olhar envolvente, um destes olhares de rapaz bonito que penetram como a unhada do gavião. As mulheres ergueram a cabeça, 3 raparigas empregadas, uma professora de música, de meia idade, mal penteada, desleixada, com um chapéu sempre poeirento e um vestido pontudo, e 2 mães de família com os maridos, frequentadoras daquele restaurante de mesa redonda. Ao chegar ao passeio, Jorge ficou um instante imóvel, como a perguntar a si próprio que faria. Era o dia 28 de julho e só tinha no bolso 3,40 para acabar o mês. Isso representava 2 jantares sem almoços, ou 2 almoços sem jantares, à escolha. Pensou que, como as refeições da manhã eram a 22 soldos, em vez dos 30 que custavam à tarde, restar-lhe-ia, se preferisse os almoços, 1,20 de saldo, o que representava ainda 2 repastos de pão com salpicão e mais 2 canecas de cerveja no boulevard. Era esta a sua grande despesa e o seu maior prazer à noite. Começou a descer a rua de Notre-Dame de Lorette. Andava como no tempo em que usava o uniforme dos roçardos, com o peito para fora, as pernas um tanto abertas como se acabasse de se apear do cavalo, caminhava arrogantemente pela rua apinhada de pessoas, dando encontrões e empurrando toda a gente, para não alterar a sua rota. Inclinara para a orelha o chapéu alto, bastante usado, e batia com os tacões no pavimento. Tinha o ar de estar sempre a desafiar alguém, os transeuntes, as casas, a cidade inteira, por atitude de belo militar decaído na vida civil. Embora vestisse um fato de 60 francos, a sua elegância era um bocado berrante, assaz vulgar, embora real. Alto, bem feito, loiro, de um loiro acastanhado vagamente ruivo, com um bigodinho que parecia espumar no lábio, de olhos azuis, claros, furados por uma pupila pequeníssima, o cabelo naturalmente ondulado, separado por uma risca ao meio, tinha o tipo do sedutor dos romances populares. Era uma dessas noites de verão em que o ar falta em Paris.
A cidade, quente como uma estufa, parecia soar na noite sufocante. As sarjetas exalavam, pelas bocas de granito, os seus hálitos empostados, e as cozinhas subterrâneas lançavam para a rua, pelos seus respiradouros, os miasmas repugnantes das águas de lavar a louça e dos molhos requentados. Os porteiros, em mangas de camisa, escarranchados em cadeiras de palhinha, fumavam cachimbo, às portas, e os pacientes caminhavam com passo fatigado, em cabelo, chapéu na mão. Ao chegar ao boulevard, Jorge Duroy parou, outra vez indeciso acerca do que faria. Deu-lhe vontade de ir até aos Campos Elíseos ou à Avenida do Bosque de Bolonha, para apanhar algum fresco debaixo das árvores, mas outro desejo o minava também, o de um encontro galante. Como seria ela, não sabia, mas esperava-a. Havia 3 meses, todos os dias, todas as noites. Algumas vezes, no entanto, graças ao seu bom aspecto e feitio galanteador, roubava, aqui e ali, uma noite bem passada, mas esperava sempre mais e melhor. Com o bolso vazio e o sangue a ferver, estava-se em presença das raparigas que murmuravam, à esquina das ruas, vem comigo, simpático, mas não ousava segui-las, não lhes podia pagar, esperava, também, outra coisa, outros contactos menos vulgares. Jorge gostava, no entanto, dos locais onde se juntam as raparigas da rua, dos seus bailes, dos seus cafés, das suas ruas. Gostava de andar ao lado delas, de lhes falar, de as tratar por tu, de aspirar os seus perfumes violentos, de estar no meio delas. Sempre eram mulheres, embora mulheres fáceis. Não as desprezava de maneira nenhuma, com o desprezo inato nos filhos de boas famílias. Dirigiu-se para a Madalena e seguiu a torrente da multidão que caminhava vescida pelo calor. Os grandes cafés, cheios de gente, transbordavam para os passeios, derramando o seu público de bebedores sob a luz crua e cegante das suas fachadas iluminadas. Diante deles, nas mesinhas quadradas ou redondas, os copos com líquidos vermelhos, amarelos, verdes, castanhos, de todos os tons, e no interior das garrafas de água os grandes cilindros transparentes de gelo que refrescavam o belo líquido claro. Duro ia afrouxar o passo e a sede secava-lhe a garganta. Era uma sede ardente, sede de noite de verão, e pensava na sensação deliciosa de uma bebida fresca a correr-lhe na boca.
Se bebesse, porém, 2 canecas de cerveja naquela noite, adeus à magra refeição do dia seguinte, conhecia demasiado essas horas de fome do fim do mês. Disse para si, se esperar até às 10 horas, tomarei a minha cerveja no americano. Com os diabos, que sede tenho, apesar de tudo. Olhava para todos aqueles homens sentados a beber, todas aquelas pessoas que podiam matar a sede quando lhes apetecia. Passava em frente dos cafés, com um ar provocador de valentão, e queria ajuizar, num relance de olhos, pelo aspecto, pelo vestuário, o dinheiro que cada consumidor tinha consigo. Invadia-o uma grande cólera contra aquela gente sentada e tranquila. Se lhes vasculharam as algibeiras, encontraram ouro, moedas brancas e soldos. Em média, cada um devia ter pelo menos 2 luíses. Estava bem uma centena de pessoas no café, 100 vezes 2 luíses fazem 4.000 francos. Jorge resmungava, grandes porcos, enquanto flanava com ar despreocupado. Se pudesse apanhar um deles ao canto de uma rua, numa sombra bastante escura, torcer-lhe-ia o pescoço, palavra, sem escrúpulos, como fazia às galinhas dos camponeses quando andava em manobras. Lembrava-se dos seus 2 anos de África, da maneira como explorava os árabes, nos pequenos postos do sul. Um sorriso cruel e alegre passou-lhe pelos lábios, ao lembrar-se de uma súrtida que custara a vida a 3 homens da tribo do Zuldalan, e que lhes valeu, a ele e aos seus camaradas, 20 galinhas, 2 carneiros e ouro, além de assunto para 6 meses de risota. Nunca foram descobertos os culpados, que, aliás, ninguém tentou procurar, visto o árabe ser um tanto considerado como presa natural do militar. Em Paris, era outra coisa. Não era possível fazer requisições galhardamente, de sabre à cinta e revólver em punho, em plena liberdade, longe da justiça civil. Sentia, no fundo, todos os instintos do tarimbeiro à solta em terreno conquistado. Não havia dúvida de que tinha saudades daqueles seus 2 anos de deserto. Que pena não ter ficado lá. O diabo fora ter esperado conseguir coisa melhor ao voltar. Agora, sim, agora, torcia a orelha.
Jorge dava voltas com a língua na boca, aos estalidos, como para se certificar da secura da sua garganta. A multidão deslizava a seu lado, extenuada e lenta, e Jorge continuava a pensar. Cambada de brutos, todos estes imbecis estão cheios de dinheiro. Dava em encontrões e assobiava modinhas alegres. Os cavalheiros empurrados voltavam-se a resmungar, as mulheres proferiam, olhem que animal. Passou em frente do vaudeville e parou diante do café americano, a dizer a si próprio se não iria tomar a sua cerveja, tanto se sentia torturado pela sede. Antes de se decidir, olhou para os relógios luminosos no meio da rua. Eram 9h15. Conhecia-se bem, desde que tivesse a caneca de cerveja na sua frente, emborcá-la-ia. Que faria depois até às 11h? Passou adiante, irei até à Madalena, disse para si, e voltarei devagarinho. Ao chegar à esquina da Praça da Ópera cruzou-se com um rapaz nútrido que lhe deu a vaga impressão de já ter visto aquela cara algures. Pôs-se a segui-lo, enquanto revolvia as suas recordações, repetindo a meia voz. Onde diabo vi eu este sujeito? Vasculhava a memória sem conseguir recordar-se, subitamente, por um estranho fenómeno, viu a mesma pessoa mais magra, mais nova e com o uniforme de Hussardo. Exclamou, muito alto, olha, o Forestier, e, alargando o passo, foi bater no ombro do paciente. O outro voltou-se, olhou para ele e disse: Que é que o senhor me quer? Durói pôs-se a rir. Não me reconheces? Não. Jorge Durói, do sexto da Hussardos. Forestier estendeu-lhe os braços. Ah, meu velho. Como vais tu? Muito bem, e tu? Oh, não vou lá muito bem. Imagina que tenho agora o peito arrombado. Tosse 6 meses em cada 12, em consequência de uma bronquite que apanhei em Bigival, no ano do meu regresso a Paris, já lá vão 4 anos. É boa, tens, no entanto, um aspecto sólido.
Forestier meteu o braço no do seu antigo camarada, falou-lhe da sua doença, contou-lhe as consultas, as opiniões e conselhos dos médicos, a dificuldade de seguir os seus parceiros na sua situação. Ordenavam-lhe que fosse passar o inverno para o sul, mas podia lá fazê-lo. Estava casado e era jornalista com uma bela posição. Dirijo a secção política na Vie Française. Faço o Senado para o Salut e, de tempos a tempos, crónicas literárias para Planete. Aqui tens, faz-se pela vida. Duroy, surpreendido, olhava para ele. Estava bastante mudado, mais amadurecido. Tinha um aspecto, atitude e vestuário, de homem bem instalado, senhor de si, e um ventre de pessoa que janta bem. Antigamente, era magro, fino, flexível, estoura vergas, zaragateiro e sempre bem disposto. Em 3 anos, Paris fizera dele outro, mais gordo e sério, com alguns cabelos brancos nas fontes, embora não tivesse muito mais de 27 anos. Forestier perguntou, para onde vais? Duroy respondeu, para parte nenhuma, dou uma volta antes de ir para casa. Olha lá, queres vir comigo à Vie Française, onde tenho umas provas para corrigir, depois, iremos beber uma cerveja. Acompanho-te. Puseram-se a caminho, de braço dado, com aquela familiaridade fácil que se mantém entre companheiros de escola ou camaradas de regimento. Que fazes em Paris? Perguntou Forestier. Duroy encolheu os ombros. Rebento de fome, muito simplesmente. Mal acabei o meu tempo quis vir aqui para fazer fortuna ou antes para viver em Paris. Ora, há 6 meses que estou empregado nos escritórios do Caminho de Ferro do Norte, com 1.500 francos por ano, nada mais. Forestier murmurou, apre, não é nenhuma urxaria. Também me parece. Como queres que arranje coisa melhor? Estou sozinho, não conheço ninguém. Não me falta boa vontade, faltam-me os meios. O seu camarada olhou-o de alto a baixo, como o homem prático que avalia um sujeito, e depois proferiu, com ar convicto. Vês, meu velho, tudo aqui depende da linha.
Um homem que seja um bocado esperto torna-se mais depressa ministro do que chefe de repartição. É preciso uma pessoa impor-se e não pedir. Como diabo não encontraste coisa melhor do que um lugar de empregado do caminho de ferro do norte? Duroy replicou, procurei por toda a parte, mas não encontrei nada. Tenho uma coisa em vista, neste momento, prometeram-me um lugar de picador na escola de equitação para lerem. Lá terei, pelo menos, 3.000 francos. Forestier cortou-lhe a palavra, não faças isso, é estúpido, quando poderias ganhar 10.000 francos. Estás a estragar o teu futuro. Na tua repartição, pelo menos, estás escondido, ninguém te conhece, podes sair de lá, se tiveres sorte, e fazer carreira. Uma vez picador, acabou-se. É como se fosses mordomo numa casa onde toda a Paris vai jantar. Depois de teres dado lições de equitação às pessoas da sociedade ou aos seus filhos, não poderão acostumar-se a considerar-te seu igual. Calou-se, refletiu alguns segundos, e depois perguntou. Tens o curso do liceu? Não, fiquei reprovado 2 vezes. Isso não tem importância, desde o momento que frequentaste as aulas até ao fim. Se te falarem de Cícero ou de Tibério, sabes, pouco mais ou menos, de quem se trata. Sim, pouco mais ou menos. Bem, ninguém sabe mais do que isso, com exceção de uma vintena de imbecis que não têm jeito para mais nada. Não é muito difícil passar por esperto, acredita, o principal é não se deixar apanhar em flagrante delito de ignorância. Manobramos, esquivamo-nos à dificuldade, contornamos o obstáculo e batemos os outros por meio de um dicionário. Todos os homens são estúpidos como galinhas e ignorantes como carpas. Forestier falava como um sujeito tranquilo, que conhece a vida, e sorria enquanto a multidão desfilava. Subitamente, pôs-se a tossir, e, passado o ataque de tosse, disse num tom desanimado. Não é aborrecido uma pessoa não se poder ver livre desta bronquite? E estamos em pleno verão. Oh, este inverno, irei tratar-me para Menton.
Suceda o que suceder, a saúde acima de tudo. Chegaram ao Boulevard Poissonnière, em frente de uma grande porta envidraçada, detrás da qual um jornal aberto estava colado dos dois lados. Três pessoas estavam paradas a lê-lo. Por cima da porta estendia-se, como um apelo, em grandes letras de fogo desenhadas pelas chamas do gás, La Vie Française. Os transeuntes, ao entrarem bruscamente na claridade que lançavam essas três palavras luminosas, apareciam de súbito em plena luz, visíveis, claros e nítidos como em pleno dia, e depois entravam imediatamente na sombra. Forestier empurrou a porta. Entra, disse. Duroy entrou, subiu uma escadaria, luxuosa e suja, que se via da rua, chegou a uma anticâmara, onde dois contínuos cumprimentaram o seu camarada, depois, parou numa espécie de sala de espera, poeirenta e mal arrumada, atapetada com uma espécie de veludo verde desbotado, crivado de nódoas e, nalguns pontos, como se tivesse sido roído pelos ratos. Senta-te, disse-lhe Forestier. Volto dentro de 5 minutos. Desapareceu por uma das três portas que davam para esse gabinete. Um cheiro estranho, especial, inexprimível, o cheiro das salas de redação, flutuava no local. Duroy mantinha-se imóvel, um tanto intimidado, sobretudo surpreendido. De tempos a tempos, passavam homens na sua frente, a correr, entravam por uma porta e saíam pela outra, antes de ter tempo de olhar para eles. Eram, ora rapazes, muito novos, com ar apressado, que levavam na mão uma folha de papel que se agitava com o ar deslocado pela corrida, ora tipógrafos, com a blusa manchada de tinta, que deixava ver um colarinho muito branco e umas calças de fazenda iguais às das pessoas da sociedade, e levavam, com precaução, tiras de papel impresso, as provas frescas, ainda úmidas. Algumas vezes, entrava um homenzinho, vestido com elegância demasiado aparente, a cintura apertada na sobrecasaca, a perna muito cingida pela calça, o pé comprimido num sapato pontiagudo, algum repórter mundano que levava os ecos de qualquer recepção. Chegaram ainda outros, graves, importantes, de chapéu alto de borda direita, como se essa forma os distinguisse do resto dos homens. Forestier voltou, trazendo pelo braço um homem alto, magro, de uns 30 a 40 anos, de casaca e gravata branca, muito moreno, o bigode frisado com as pontas muito finas e que tinha um ar insolente e satisfeito de si próprio.
Adeus. Até à vista, meu caro, replicou o outro, apertando-lhe a mão e descendo a escada a assobiar, com a bengala debaixo do braço. Quem é? Perguntou Duroy. É Jaime Rival, sabes, o famoso cronista, o duelista. Veio rever as suas provas. Garim, Montel e ele são os três primeiros cronistas, com espírito e sentido de atualidade, que temos em Paris. Ganha aqui 30.000 francos por ano para escrever 2 artigos por semana. Ao saírem, encontraram um homenzinho de grande cabeleira, de aspecto pouco limpo, que subia os degraus a resfolegar. Forestier fez-lhe um grande cumprimento. É Norberto de Varenne, disse, o poeta, autor de Sous les Mortes, outro homem de grande cotação. Cada conto que nos dá custa 300 francos, e os maiores não têm mais de 200 linhas. Vamos ao napolitano, pois estou a morrer de sede. Quando se sentaram à mesa do café, Forestier gritou, 2 canecas, engoliu a sua de um trago, enquanto Duroy bebia a cerveja a golos lentos, saboreando-a como uma coisa preciosa e rara. O seu companheiro, calado, parecia refletir. Depois, disse subitamente. Porque não has de tentar o jornalismo? O outro olhou para ele, surpreendido, a seguir replicou. Mas, é que, nunca escrevi nada. Ora, tenta-se. Para começar, poderias treinar-te a ir procurar-me informações, fazer diligências e visitas. Terias, de começo, 250 francos e as despesas de carro pagas. Queres que fale ao diretor? Evidentemente que quero. Então, façamos uma coisa, vem jantar à minha casa amanhã. Tenho somente 5 ou 6 pessoas de fora, o patrão, o Sr. Walter, sua mulher, Jaime Rival e Norberto de Varenne, que viste há pouco, e ainda uma amiga de minha mulher. Está combinado. Duroy hesitava, curando, perplexo. Murmurou, por fim, é que, não tenho fato conveniente. Forestier ficou estupefacto. Não tens casaca?
Apre é, porém, uma coisa indispensável. Num repente, Forestier meteu a mão no bolso do colete, tirou de lá um punhado de moedas de ouro, pegou em 2 luíses, pô-los em frente do seu antigo camarada e disse-lhe num tom cordial e familiar: pagar-me-ás quando puderes. Aluga ou compra a prestações mensais, dando alguma coisa por conta, a roupa de que precisas, enfim, arranja-te como quiseres, mas vai jantar lá à casa, amanhã, às 7h30, é no 17 da Rua Fontaine. Duroy, perturbado, pegou no dinheiro, balbuciando: és muito amável, fico-te muito obrigado, tenho a certeza de que não esquecerei. Vamos, está bem, interrompeu-o o outro. Outra caneca, não. E gritou: rapaz, 2 cervejas. Após terem bebido, o jornalista perguntou: queres deambular um bocado, durante 1 hora? Com todo o gosto. Puseram-se de novo a caminho da Madalena. Que vamos fazer? Perguntou Forestier. Pretendem que em Paris um paciente tem sempre em que se ocupar, isso não é verdade. Eu, quando quero passear à noite, nunca sei para onde hei de ir. Uma volta pelo bosque só é interessante com uma mulher, e nem sempre temos uma à mão. Os cafés-concerto podem distrair o meu farmacêutico e sua esposa, mas a mim não. Então, que fazer? Nada, devia haver aqui um jardim de verão, como o Parque Monceau, aberto à noite, onde ouviríamos boa música, a beber coisas frescas debaixo das árvores. Não seria um lugar de divertimento, mas um sítio para larear, e pagar-se-ia cara a entrada, a fim de atrair as mulheres bonitas. Podíamos andar pelas alamedas bem ensabradas, iluminadas a luz elétrica, e sentar-nos quando quiséssemos para ouvir a música de perto ou de longe. Tivemos isso, pouco mais ou menos, outrora, no Mussard, com receios de hortas e muita música de dança, mas numa pequena extensão, sem bastante sombra, sem bastante penumbra. Era preciso um bonito jardim, muito grande. Seria encantador. Para onde queres ir? Duroy, perplexo, não sabia que havia de dizer, por fim decidiu-se. Não conheço as Fullisberger. Daria de boa vontade uma volta por lá.
o seu companheiro exclamou, as Fulisberger, apre, assaríamos lá como num forno. Enfim, seja, é sempre divertido. Deram meia volta para se dirigirem à rua Faubourg-Montmartre. A fachada iluminada do estabelecimento lançava um grande clarão para as 4 ruas que se encontravam em frente dela. Uma fila de fiacres esperava à saída. Forestier entrou, duro e deteve-o. Esquecemos de passar pela bilheteira. Comigo não se paga, respondeu o outro num tom importante. Quando se aproximou da recepção, os 3 empregados cumprimentaram-no, o do meio estendeu-lhe a mão. O jornalista perguntou, tem um bom camarote? Evidentemente, Sr. Forestier. Pegou no cartão que lhe deram, empurrou a porta estofada, com os batentes revestidos de couro, e entraram na sala. O fumo do tabaco velava um tanto, como um nevoeiro muito fino, os pontos mais distantes, o palco e o outro lado do teatro. A elevarem-se sem cessar, as finas espirais esbranquiçadas de todos os charutos e de todos os cigarros que fumava toda aquela gente formavam uma bruma leve que subia sempre, acumulava-se no teto, e, sob a vasta cúpula, em volta do lustre, por baixo do primeiro balcão cheio de espectadores, parecia um céu nublado de fumarada. No vasto corredor de entrada que leva à geral circular, por onde roda a tribo das raparigas gárridas, misturada à multidão sombria dos homens, um grupo de mulheres esperava os que chegavam, em frente de um dos 3 balcões onde pontificavam, muito pintadas mas já gastas, 3 vendedoras de bebidas e de ilusões. Os grandes espelhos por detrás delas reflexam-lhes as costas e os rostos dos que passavam. Forestier atravessava os grupos e caminhava depressa, como o homem que tinha direito à consideração. Aproximou-se de uma arrumadeira. O camarote 17? Por aqui, cavalheiro. Meteram-nos numa caixinha de madeira, descoberta por cima, forrada de vermelho, que continha 4 cadeiras da mesma cor, tão juntas que mal se podia passar entre elas. Os 2 amigos sentaram-se. À direita como à esquerda, seguindo uma longa linha arredondada que ia dar ao palco nas 2 extremidades, uma série de caixinhas semelhantes, cheias de pessoas, igualmente sentadas, das quais só se viam a cabeça e o peito.
No palco, 3 rapazes com os fatos de malha muito justos, um mais alto, outro médio e um pequeno, faziam, cada um por sua vez, exercícios num trapézio. O mais alto avançava primeiro, a passos curtos e rápidos, a sorrir, e saudava com um gesto da mão como para mandar um beijo. Via-se, sob a malha, desenharem-se os músculos dos braços e das pernas. Enchia o peito para dissimular um estômago muito saliente, o seu rosto parecia o de um barbeiro, pois uma risca muito direita dividia-lhe o cabelo em 2 partes iguais, justamente a meio do crânio. Atingia o trapézio num salto gracioso e, suspenso pelas mãos, dava voltas como uma roda em movimento, ou então, de braços curvos, com o corpo direito, mantinha-se imóvel, deitado horizontalmente no vácuo, preso à barra fixa só pela força dos pulsos. Depois, saltava para o chão, cumprimentava de novo, a sorrir, sob os aplausos dos espectadores das cadeiras de orquestra, e ia colocar-se junto do cenário, mostrando bem a cada passo a musculatura da perna. O segundo, mais baixo, mais encorpado, avançava por seu turno e repetia o mesmo exercício, que o último recomeçava, mais uma vez, no meio de acentuado apreço do público. Duroy, porém, não se interessava nada pelo espetáculo, com a cabeça voltada, fitava sem cessar, para trás de si, a grande geral cheia de homens e prostitutas. Repara nas cadeiras de orquestra, disse Forestier, só burgueses com as mulheres e os filhos, boas cabeças estúpidas de quem vem para ver. Nos camarotes, os elegantes do boulevard, alguns artistas, algumas raparigas galantes, e, por trás de nós, a mais estranha mistura que há em Paris. Quem são esses homens? Observa-os. Há de tudo, de todas as profissões e de todas as castas, mas a crápula domina. São funcionários, empregados de bancos, de armazéns, de ministérios, repórteres, chulos, oficiais à paisana, boêmios de casaca, que vêm de jantar num clube e saem da ópera antes de ir para os italianos, e ainda todo o mundo de criaturas suspeitas que desafiam qualquer análise. Quanto às mulheres, há uma só marca, a que ceia no americano, a rapariga de 1 ou 2 Luíses que espreita o estrangeiro de 5 Luíses e previne os seus clientes habituais quando está livre.
Conhecem-se todas, há mais de 6 anos, vemo-las todas as noites, todo o ano, nos mesmos locais, salvo quando fazem uma estação de cura em Saint-Lazare ou em Lourdes. Duroy não o ouvia. Uma dessas mulheres debruçara-se no seu camarote e fitava-o. Era uma morena gorda, de pele branqueada pelo creme, de olhos negros, grandes, acentuados a lápis, enquadrados por sobrancelhas enormes e fingidas. O seu peito, demasiado volumoso, esticava a seda escura do vestido, e os lábios pintados, vermelhos como uma chaga, davam-lhe qualquer coisa de bestial, de ardente, de violento, mas que, no entanto, despertava o desejo. A mulher chamou com um sinal de cabeça uma das suas amigas que passava, branca, de cabelo ruivo, também gorda, e disse-lhe em voz bastante alta para ser ouvida. Olha, que bonito rapaz, se ele quiser ir comigo por 10 luíses não direi que não. Forestier voltou-se e, a sorrir, bateu na perna de Duroy. Isso é contigo, estás com sorte, meu caro. Os meus cumprimentos. O antigo sargento tinha curado, tecteava, com um movimento maquinal do dedo, as duas moedas de ouro no bolso do colete. Desceu o pano e a orquestra tocou uma valsa. Duroy disse, se dessemos uma volta pela geral. Como quiseres. Saíram e foram imediatamente arrastados pela corrente do público. Comprimidos, empurrados, apertados, atirados de um lado para o outro, caminhavam vendo na sua frente ondas de chapéus. As raparigas, duas a duas, passavam no meio dessa multidão de homens, atravessavam-na com facilidade, deslizavam entre os cotovelos, os peitos, as costas, como se estivessem em sua casa, muito à vontade como peixes na água, no centro dessa onda de machos. Duroy, encantado, deixava-se ir, bebia com embriaguez o ar viciado pelo tabaco, pelo cheiro dos corpos e os perfumes das marotas. Forestier, porém, suava, resfolgava, tossia, e disse. Vamos para o jardim. Voltaram à esquerda e entraram numa espécie de estufa, que duas grandes fontes de mau gosto refrescavam. Sob as ifes e as tuias em caixotes, homens e mulheres bebiam em volta das mesas cobertas de zinco.
Vai outra cerveja? Perguntou Forestier. Sim, de boa vontade. Sentaram-se a ver passar o público. De tempos a tempos, uma rapariga parava e perguntava com um sorriso banal. Oferece-me qualquer coisa, cavalheiro. Forestier respondia, só se for água da fonte. A rapariga afastava-se a murmurar, que grande furreta. A morena gorda, que se debruçara, pouco antes, por trás do camarote dos dois camaradas, reapareceu, a andar arrogantemente, de braço dado com a loira nútrida. O que dava um belo par de mulheres bem combinado. A rapariga sorriu ao dar com Duroy, como se os seus olhos tivessem já comunicado qualquer coisa íntima e secreta, tomou uma cadeira e sentou-se tranquilamente, em face dele, mandando assentar a sua amiga, depois, pediu ao criado em voz clara. Rapaz, duas granadinas. Estás muito abonada, proferiu Forestier, surpreendido. É o teu amigo, retorquiu a rapariga, que me faz perder a cabeça. É na verdade um bonito rapaz. Creio que me obrigará a fazer loucuras. Duroy, intimidado, não sabia que havia de dizer. Torcia o bigode frisado de uma maneira idiota. O criado trouxe os refrescos, que as mulheres beberam de um trago. A seguir, levantaram-se, e a morena, com um cumprimento amistoso de cabeça e uma pancadinha com o leque no braço, disse a Duroy, obrigada, querido, perdeste a fala. Partiram ambas a dar às ancas. Forestier, então, pôs-se a rir. Olha lá, meu velho, sabes que tens uma sorte danada com as mulheres. É preciso cuidar disso. Pois pode levar-te longe. Calou-se durante um segundo, e continuou com o ar das pessoas que pensam em voz alta. É graças a elas que se triunfa mais depressa. Como Duroy sorria sempre, sem responder, perguntou-lhe, ainda ficas? Eu vou para casa, estou farto disto. O outro murmurou, sim, fico ainda um bocado, não é tarde. Forestier levantou-se. Bem, adeus, então, até amanhã. Não te esqueças.
17, Rua Fontaine, às 7h30. Está combinado, até amanhã. Obrigado. Apertaram as mãos e o jornalista afastou-se. Logo que o amigo desapareceu, Duroy sentiu-se livre e de novo apalpou, alegremente, as 2 moedas de ouro na algibeira, levantou-se e pôs-se a percorrer com o olhar a multidão. Em breve descobriu as 2 mulheres, a loira e a morena, que caminhavam sempre com a sua atitude altiva de mendigas, através da torrente dos homens. Dirigiu-se, a direito, para elas, mas quando estava perto, não ousou mais nada. A morena disse-lhe, já recuperaste a fala? Ora, balbuciou Duroy, sem conseguir pronunciar mais nada. Estavam de pé, os 3 parados, a interromper o movimento do público da geral, que formava um redemoinho à sua volta. Então, num repente, a rapariga perguntou, queres vir comigo? Jorge, fremente de desejo, respondeu com rudeza. Quero, sim, mas só tenho um Luís na algibeira. A rapariga sorriu com indiferença, isso não tem importância, meteu o braço no dele em sinal de posse. Quando saíam, Duroy pensou que com os outros 20 francos poderia facilmente obter, de aluguer, um fato de cerimónia para o dia seguinte.